Aqui para o Centro Cívico de Curitiba, deixa eu conversar com o Douglas Bandeira, ele está ao vivo conosco, sobre o julgamento das Esmeraldas, um caso assustador que aconteceu no bairro Batel. Atenção, pátio de loja de conveniência de um posto de gasolina, quando disparos de arma de fogo, uma briga e 2 pessoas morrem. Chegou o dia do julgamento e o Tribuna da Massa está por lá, o Douglas Bandeira está por lá acompanhando tudo de perto. Por favor, Douglas, as informações contigo. Lucas, nesse exato momento, intervalo aqui no julgamento, os advogados saíram para o horário do almoço, devem voltar aí daqui a alguns minutos. E a gente vai apresentar para você agora, telespectador do Tribuna, o que será apresentado nesse julgamento para tentar tirar a culpa do empresário Bruno Ramos Caetano a respeito do mando do crime. Repito, a defesa não acredita, nem o Bruno fala que ele mandou os 2 homens matarem Igor Kaluf e matarem de fato o Henrique Mendes. Mas, para que essa tese seja comprovada, algumas provas devem ser apresentadas aqui no Tribunal do Júri. E nós tivemos acesso ao material que será apresentado nesses dias de julgamento, antes dele ir aqui de fato ao júri popular, de ser mostrado ao júri popular. E esse material você acompanha a partir de agora. Essa cena aconteceu em um posto de gasolina entre o centro de Curitiba e o bairro Batel, um dos mais nobres. 2 vítimas, Igor Kaluf e Henrique Mendes Neto. Atiradores, Ilson e André Bueno de Souza, presos. E, segundo as investigações, o empresário Bruno Ramos Caetano seria o mandante. A DHPP concluiu que o crime aconteceu porque Bruno devia dinheiro a um ourives e o advogado estaria intermediando a cobrança. Esse empresário tinha uma dívida para com um ourives aqui em Curitiba, referente à retirada de pedras preciosas tipo esmeralda. O advogado Cláudio Daledoni defende os interesses do empresário. Afirma que a acusação não procede. Bruno não devia nada para nenhum ourives e nem para Igor. Eram cobranças extorsionárias, criminosas, de pessoas que não deviam, e ele ameaçava famílias. Nessas cobranças, inclusive, veio aos autos as pessoas dizendo que ele ameaçava cortar os dedos da pessoa se não pagasse. Eram todas cobranças indevidas e elas eram durante aquela semana. Tivemos acesso à conversa entre Igor e Bruno antes do crime acontecer. Entre tantos assuntos, Igor pede para que Bruno pague a conta e Bruno concorda. Em outros momentos, o advogado chega a apresentar o currículo, pede pela foto do perfil do WhatsApp, até que a conversa chega a alguns nomes. O advogado cita familiares do empresário: avó, esposa, irmãs. Quando o encontro estava sendo marcado, um convite não aceito. Igor pede a presença da esposa de Bruno, a chama de laranja. A frase é discordante. Bruno destaca a seriedade da situação. Para a defesa, não há dúvida. Igor não tinha conhecimento de familiares de Bruno. O Wilson, o ourives, teria passado informações que estavam servindo de intimidação. Bruno chegou ali porque ele estava sendo muito ameaçado. Então tem ali também uma conversa de WhatsApp que demonstra que ele estava sendo ameaçado não só a sua mãe, as suas irmãs menores, a sua esposa, inclusive a avó. Ele tinha o histórico de todas essas pessoas fornecido pelo ourives. Chegando lá, ele disse: hoje ou você me paga 700 mil ou você vai ser sequestrado. E se, segundo a defesa, não existia uma dívida direta entre o advogado e o empresário, apenas uma intermediação indevida pedida pelo ourives, por que Igor teria um comportamento ameaçador? Ele levou uma vida sempre voltada ao crime. Ouça esses áudios. Eles foram gravados pelo advogado que perdeu a vida a outras pessoas em cobranças anteriores. Não podemos entrar na onda dos caras e dar mole e deixar ganhar prazo e empurrar com a barriga, entendeu? Ou você cobra na pressão e vai na pressão até o fim, bicho. Eu tô levando 2 capangas aqui comigo. Se tiver que explodir, nós explodimos todo mundo lá, entendeu? Esse é o tom, usado em situações diversas. Quem recebia as mensagens até tentava responder na mesma medida. Você vai tomando teu você vai ver só. Tá? Você sabe que nós vamos pagar, você fica aí querendo ameaçar a gente. Fica ameaçando, fica. Tá? E o julgamento dessa história acontece nessa quarta-feira, dia 28 de agosto. Deve se estender por 2 a 3 dias, a depender das versões apresentadas. Mas certo é que, segundo a defesa, os 2 homens responsáveis pelo duplo homicídio estavam acompanhando o empresário. Mas o crime não foi premeditado. Que aquilo foi um crime de ímpeto, foi um crime de momento. É plausível imaginar isso.
se provocaram, as coisas saíram do controle, eles enfrentaram os sujeitos fizeram fogo neles e infelizmente aconteceu essa tragédia. Bruno aguardou o julgamento em liberdade usando tornozeleira eletrônica e, segundo a defesa, ele nunca se escondeu. Ele é preso em flagrante, presta depoimento uma vez, presta depoimento a segunda vez, esteve sempre à disposição da justiça. Então ele não mandou matar ninguém, né? Não mandou matar ninguém, não teria por que matar ninguém, porque ele estava sendo vítima de um crime. Veja, os meus clientes eles não estão negando o fato, né? Inclusive, eles se arrependem desta situação. Mas vamos explicar e demonstrar o porquê isso aconteceu. Eles foram ali para uma execução. Eles não foram para uma composição ou para tentar qualquer tratativa de acerto de negócios. Eles foram para uma efetiva execução. E isso, durante o desenrolar do júri, a gente vai provar isso para o Conselho de Sentença. Espero uma condenação justa para os 3. É um caso que deu o que falar na Segurança Pública do Estado do Paraná e o Tribuna está lá em cima. Chegou o dia do julgamento e a gente está em cima. São